Fala pessoal, professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje fui perguntado no direct do Instagram por algumas pessoas, mais de uma, o que é que eu fiz para poder passar no meu primeiro concurso. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas, duas situações, né? A situação em que eu estava para poder passar no primeiro concurso, que foi o primeiro que eu assumi, que eu passei quase 8 anos, que foi da UFESA, inclusive tem vídeo aqui direcionado para a UFESA, e o segundo foi para o concurso do IFCE para cargo de docente. Então são dois panoramas diferentes na minha vida. Primeiro panorama, eu estava desempregado, né? Eu tinha na época 18 anos quando eu estava estudando, 19 anos, então eu tinha 19 anos quando eu estava estudando para o concurso. Do edital até o dia da prova tinham 3 meses, então do lançamento do edital até a prova eram 3 meses. E aí, já no início, eu já tive duas escolhas, né? Eu poderia escolher para fazer para técnico de laboratório a área física ou eletrotécnica. E aí eu pensei, eu fui tentar raciocinar um pouco, né? Eu já gostava de física na época, e aí eu pensei bastante sobre qual vaga eu iria concorrer, né? E eu sabia que lá em Mossoró, que é o campus onde eu trabalhei, né? Onde fica localizado, na época só existia esse, né? Hoje já tem outros, tem Pau dos Ferros, tem Angicos, tem Caraúbas. Na época só existia Mossoró. Então, eu já tive que fazer uma escolha bem importante no início do edital, que era escolher se eu iria concorrer à eletrotécnica ou para o cargo de física. E aí eu fiz o curso técnico em eletrotécnica. O mais natural seria eu concorrer ao cargo de técnico em eletrotécnica. Só que, pare e pense, se eu fosse concorrer àquela vaga específica, existiriam milhões de pessoas que iam para lá, porque o fluxo natural é esse. Lá, como tinha o IFRN, na época era o Cefet, o pessoal, todo mundo que terminava eletrotécnica de vários anos, iria querer o quê? Técnico de laboratório de eletrotécnica. Ninguém ia pensar em física. Então eu vou para o outro lado aqui, vou para a física. Então eu vi lá no edital que tinha como possibilidade ser técnico em eletrotécnica para poder fazer aquele concurso. E aí eu meti a cara e fiz. E aí vem a segunda parte, né? Que foi a divisão de conteúdo para eu poder estudar. Como é que eu fiz o meu cronograma? Eu fiz meu cronograma da seguinte forma. Eu peguei todas as disciplinas que tinham no edital. Na época lá tinha redação, e eu não estudei redação, deveria ter estudado. Não tinha matemática, né? Era diretas específicas. E 8.112. Então, de legislação era 8.112 apenas, e as específicas da física. E aí, o que é que eu fiz? Eu estava saindo da época de vestibular, né? 2009 ali, 2008, 2009, tinha feito vestibular, então eu estudava muito física, que era o que eu mais gostava. Então, eu física e matemática. Então, eu estava muito afiado na física. E aí, eu peguei esses 3 meses do edital até a data da prova, e o que eu fiz? Eu fiz um cronograma, abri o Excel, fiz um cronogramazinho lá. Então eu tenho daqui para lá, tem tantos tópicos, eu vou dividir em tantas horas de estudo, e aí eu fiz com o ciclo de revisões. Então eu já fiz isso, pessoal, e é interessante que eu não peguei bizu de nenhum lugar, né? Eu pensei o mais lógico, que é fazer o que? Um cronograma de estudos. Então eu fiz esse cronograma com as datas que eu tinha, com o tempo que eu tinha disponível. Como eu disse a vocês, eu não trabalhava, na época eu estava fazendo faculdade, estava no primeiro semestre da faculdade. Então meu tempo eu estava dividindo entre as coisas que eu estudava da faculdade e o estudo do concurso. E aí eu estudava em média 4 horas por dia. Ou seja, nos dias que eu podia, era o máximo mesmo que eu dava. E além disso, eu também fazia outras coisas, né? Não era só isso, né? Na época eu namorava, eu ia para a igreja, eu tocava na igreja, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, e eu reservava, e esse tempo durante o dia eu ficava lá. Na minha casa era uma marmitaria, então eu estava lá, acordava cedinho, fazia a comida, né? Às vezes minha mãe não podia, eu mesmo que fazia a comida lá da quentinha, o arroz, macarrão, feijão, a carne, tudo. E depois eu sentava na mesinha lá e ficava vendendo, porque a minha mãe chegava, às vezes ela saía para comprar alguma coisa no centro, resolver alguma coisa, quando ela voltava, ela ficava colocando as quentinhas e eu ficava na mesa atendendo o pessoal e estudando aqui no material que eu mandei imprimir. Então vamos lá, o que é que eu fiz? Como antigamente não tinha tanto material disponível como nós temos hoje, vocês têm vídeos no YouTube, vocês têm apostilas que vocês podem comprar, às vezes 10, 15 reais que vocês compram aí de alguns sites especializados, língua portuguesa e tal. Na época que eu fiz, isso não era uma coisa muito comum, não era a produção de material digital, não era algo comum. Até porque a gente não tinha notebook com facilidade. A gente só tinha aquele desktopzão que era desse tamanho assim, que a gente botava o saco em cima. E era aquela coisa, tem que ligar o estabilizador, é só naquela tomada do quarto, então era uma dificuldade.
Então a gente tinha que fazer um esforço muito grande para poder mandar imprimir, né, o material. Então, por exemplo, eu cheguei, peguei, saí pesquisando em sites aleatórios, montei uma espécie de uma apostila, eu mesmo montei o material para mim com o conteúdo, né? Então, eu pegava lá, como eu disse, eu não estudei a língua portuguesa em si, mas eu respondia a questão. Na verdade, sim, eu estudei, né? Mas não como deveria ser, vou estudar todos os conteúdos, bonitinho, como a gente faz normalmente. Então, por que assim? Porque eu já dominava aquilo que eu já tinha estudado bem antes. Então, é uma coisa que muita gente não entende. Você passou para o concurso estudando apenas 3 meses? Não são 3 meses. Os 3 meses foram os momentos finais em que eu me preparei especificamente para aquilo. Mas eu vinha estudando a minha vida toda. Então eu comecei a estudar de fato em 2005, lá, quando entrei no ensino médio, que era o médio técnico, que o meu foram 4 anos. Então eu estudava muito, eu estudei muito nesse período, eu estudo muito até hoje. Então nesse período eu estudava bastante. Então aquilo que eu tinha que aprender realmente de língua portuguesa, de matemática, o essencial para um concurso público, eu já tinha aprendido, já dominava. Então hoje, se eu for fazer um concurso, obviamente, hoje eu já tenho, além de ter um curso técnico, tenho engenharia, especialização, tenho mestrado, mas mesmo assim, se eu for fazer, a minha base principal para o concurso é aquela lá de trás, lá do ensino médio. Então é muito importante a pessoa se ligar naqueles conceitos básicos, especialmente língua portuguesa e matemática. E os dois andam juntos. Muita gente diz, eu não gosto de matemática, eu gosto só de português. Geralmente a pessoa que é boa na interpretação de textos, ela consegue ter uma boa interpretação das questões, uma boa interpretação nas questões de forma geral. Questão de tudo, né? Especialmente para quem vai para esse viés mais de concurso. Então, é muito mesmo importante você focar na língua portuguesa lá no seu ensino médio. E se você tem essa deficiência, tem muitos canais no YouTube aqui, eu indico o Pablo Jamil, que é um cara excepcional com as aulas dele, tem ele também no Instagram, e entre outros, tem muitas pessoas que dão aulas excepcionais de língua portuguesa. Então, eu recomendo que vocês peguem um canal como esse, peguem um material e vá estudando lá para você. Você procura o que você se adequa mais. Então você pega lá, peguei a língua portuguesa. Agora eu vou para outro. Vou o quê? Para legislação. Legislação eu tenho, por exemplo, hoje, né? Isso é mais fácil, né? Eu tenho aqui no meu canal, ainda não tenho um completinho ainda, mas tem muitos vídeos da 8112 com questões resolvidas, comentadas, com a visão de alguém, como no meu caso, né? No meu caso, que eu já estou no serviço público há quase 13 anos. Então, a visão de alguém que viveu aquela lei. Então, uma dica que eu dou é: não estude a lei limpa e seca. A lei seca. O que é a lei seca para você que não conhece? É você pegar simplesmente a lei, do jeito que está lá escrita, e estudar a partir daquilo. Por quê? Porque, por exemplo, quando você vai estudar a Lei 8.112, se você olhar somente na lei, tem lá dizendo que o período de estágio probatório são 24 meses. Aí do lado tem lá emenda constitucional 19, aí lá na emenda constitucional 19 você entra e diz que são 3 anos, 36 meses. Aí se você pegar só aquilo, imprimir e não tiver um material para você de fato estudar em cima daquilo, você pode ter muitos equívocos. Esse aqui é um dos que eu acabei de mencionar, mas existem inúmeros que você pode se equivocar se você não pegar um material comentado, se você não pegar vídeos ou material escrito mesmo comentado, ou alguém que tem experiência, alguém que já vivenciou algumas situações, certo? Por quê? Porque ali, lógico, se você estudar a lei seca, você consegue resolver muita coisa, não tenho dúvida, você vai conseguir, mas a gente está falando de concurso, né? Concurso não é só você conseguir resolver, você tem que ser o melhor para poder ficar em primeiro lugar. Seu objetivo não é só saber de forma superficial, é o mais profundo possível. Então, procure materiais para que você possa estudar, materiais com comentários, com pessoas que sejam de fato, que tenham experiência de fato, que saibam o que estão dizendo. Gente, tem muita gente trazendo informação. Eu tenho buscado muito, eu estou me especializando bastante na 8.112. Então eu leio o site de advogados e eu não conto o quanto de erros que eu encontro nesses sites, assim, de coisas, informações erradas, generalizações feitas de maneira equivocada, mesmo em sites de advogados. Então é muito importante que você procure pessoas que criem esse conteúdo, que vocês sabem que tem um respaldo de verdade, que conheçam aquilo. Tem muitos canais aqui no YouTube de concurseiros, de pessoas que já passaram em concurso também, que já são professores, que são muito bons. Então, às vezes, até você não se adequa muito bem à forma que eu falo, existem outros canais muito bons também que você pode se inscrever e ir acompanhando. Certo? Então,
fazer o cronograma é essencial. Seguir o cronograma, melhor ainda, né? Não adianta só você fazer um cronograma de estudos se você não vai seguir. Eu sei que não é fácil, né? Estou falando aqui primeiramente no panorama daquela época, né? Do meu primeiro concurso. Liso, sem dinheiro para mandar fazer impressão, somente com a internet ali. Naquela época o YouTube não era algo comum, né? Como vocês sabem, lá em 2009, 2010 a gente não tinha esses vídeos que a gente tem hoje no YouTube. Acho que naquela época o máximo do vídeo era 1 minuto, 2 minutos. Acho que era 5 minutos talvez, o máximo de conteúdo que podia colocar num vídeo. Então, hoje a gente tem uma ferramenta poderosíssima que a gente tem na palma da nossa mão, inclusive, né? O celular, você pode pegar o celular, pega um fonezinho de ouvido e você vai conseguir fazer tudo. Lógico, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de papel mesmo. Eu gosto de pegar aqui, ó, pegar meu papelzinho aqui, ó. Eu gosto de pegar um papel e riscar mesmo, e fazendo as anotações, e ter a lei impressa, e eu vou riscando do lado, eu pesquiso uma coisa no Google, eu vou rabiscando do lado, porque eu acho muito mais palpável você pegar aquela folha do que você passar um PDF no computador. Lógico, se você não tem condições de mandar imprimir, aí vai no computador. Você tem que trabalhar com a ferramenta que você dispõe. Não adianta, o cenário ideal é eu ter uma sala confortável, com ar-condicionado, com a iluminação boa, com a caneta, eu queria um iPad para poder riscar aqui, e uma conexão de internet boa para poder assistir os vídeos em 4K quando eu for assistir a aula. Não é isso, pessoal. A gente tem que buscar o melhor dentro do nosso cenário, dentro daquela situação que eu estou vivendo, qual é a melhor situação possível, qual é o máximo. Tem até um versículo que eu gosto de trazer, eu já trouxe aqui em uma live uma vez, que é o Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a fazer, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, tudo que vier para você, que você se propuser a fazer, faça com o seu máximo. Qual é o máximo que você pode fazer? Por mais que você não passe, você deu o seu melhor? Sim, se você deu o seu melhor, beleza, show, você evoluiu, você vai conseguir passar talvez num próximo, ou no outro, e aí isso é que é o importante, é você ter a consciência de que você deu o seu melhor e que você evoluiu, certo? Mas eu não consegui passar, e é tão chato, as pessoas ficam perguntando, e aí? Já passou em quantos concursos, né? Concurseiro sofre, o povo pergunta esse tipo de coisa. Tem amigo meu que estuda, já tem mais de 5 anos para concurso e ainda não conseguiu, mas o cara tem uma meta grande, ele vai passar, eu tenho certeza que ele vai passar. Ainda não chegou o momento dele, já passou perto, mas ele vai passar, certo? Então, a questão é essa, né? O seu planejamento está direcionado com o seu foco. Então, eu tive esse foco lá, praticamente no início, né? No final da adolescência ali, no início da fase adulta, eu já tive esse insight, eu pensei e eu foquei o máximo que eu podia, porque eu estava conversando com o pessoal esses dias, uns amigos, e qual é o seu maior incentivo para poder estudar? O meu eu sou pobre. Então, para eu poder sair dessa bolha da pobreza, o que é que me esperava ali? Eu não tinha condições de nada, não tinha condições de ter um celular, de poder ter um carro, de poder viajar, de poder ter um ar-condicionado, era coisa de rico. Uma casa forrada, meu Deus do céu, ter cerâmica no piso da casa era uma coisa assim surreal. Então, eu queria isso, eu queria poder construir esse tipo de coisa. Pra gente pode ser, para quem já nasceu numa situação melhor, talvez isso seja besteira, mas para mim que morava numa casa que tinha cerca, que a rua não era calçada, não tinha luz nos postes, isso para mim foi assim, meu Deus do céu, isso aqui era algo que eu sonhava na minha vida, eu queria na minha vida, eu tinha que construir. E muita gente diz, você se limita muito sendo servidor público, por que isso, por que aquilo? Para mim, eu sou muito realizado ganhando o que eu ganho, fazendo o que eu faço, comunicando, trazendo conteúdo para os alunos, trazendo motivação, fazendo pessoas mudarem de vida através aqui do YouTube, seja presencialmente, nas aulas que eu dou lá no Instituto. Então, pessoal, para mim isso é essencial. Então você tem que ter esse foco na sua vida e dizer, é isso, meu planejamento é esse, eu vou seguir porque eu tenho um foco. Vai chegar a gente chamando você, vamos ali, aniversário de fulano, vamos para ali para fazer aquilo outro, vamos ali, eu pago para você, vamos comer um sanduíche ali, e aí fica segurando, enrolando você, e você simplesmente perde o seu objetivo, o seu foco daquilo que você estava fazendo. Então, mantenha o foco naquilo, você tem que estudar aquele conteúdo, você tem um cronograma, siga o cronograma. Eu gastei, eu acho que uns 3, 4 dias separando o material e fazendo o cronograma. Então, o importante é você ter esse cronograma, né? Hoje em dia a gente tem algumas outras técnicas de estudo. Eu já falei num vídeo anterior aqui sobre a técnica do Pomodoro, né? Que é aquele tomatinho que o pessoal gira. Tem aplicativo no celular para isso,
que você estuda um tempinho, aí você dá uma pausa para você fazer uma coisa, tem uma recompensa, depois você volta, estuda de novo, e você faz isso ali intercalado, tantas horas, e você vai adaptando o seu horário àquilo ali, e com certeza você vai em progresso, vai evoluindo, e a sua capacidade de aprender e de agregar de fato, né, de você memorizar aquilo e agregar a sua mente, ela vai aumentando. Também não adianta, vou estudar 30 horas seguidas. Não, você tem que descansar. Não adianta você querer estudar tudo de uma vez. Não adianta querer estudar na véspera do concurso, certo? Então, faça tudo de forma planejada. Seja justo consigo mesmo. Não adianta você querer fazer tudo. Você sabe que não vai dar para bater o edital? Olhe nas provas anteriores, procure sites especializados, PCI Concursos, Que Concursos, vários outros sites de concursos, sites das próprias bancas, resolva as provas anteriores, faça tudo isso que você vai, sem dúvida alguma, se tornar uma pessoa mais preparada para aquele concurso, tá bom? Então eu queria trazer basicamente essas dicas, né, de como é que foi essa preparação nesse primeiro momento. No segundo momento da minha vida, como era? Eu estava trabalhando já era concursado, eu fazia mestrado e eu também dava aula numa escola técnica. Então eu estava fazendo 3 coisas muito importantes, né? E que tomavam muito tempo. Como eu me preparei para o concurso? Aí, pessoal, vai de cada pessoa, né? Eu estudava para o mestrado, eu estudava as coisas do mestrado, eu tinha o meu trabalho. No meu trabalho, como é que funcionava? Eu preparava uns experimentos lá que ia acontecer no laboratório, e aí eu ficava aqui atrás. Então, quando eu estava ali atrás, só olhando, caso acontecesse alguma coisa, eu tinha tempo para poder estudar. Então, no meu horário de trabalho, eu conseguia ler, conseguia resolver alguma coisa do mestrado. Lógico, se qualquer pessoa me chamasse, eu largava tudo que eu estava fazendo, porque o meu foco ali era o trabalho. Então, eu conseguia, eventualmente, aqui pegar uma coisa ou outra e ir estudando, certo? Então, no meu trabalho, eu tinha essa facilidade. Eu tinha uma mesa, um computador que eu poderia usar para estudar também nos momentos que eu não estivesse lá. Então eu conseguia, e isso para mim foi essencial, né? Aí já era um outro nível, né? Porque eu já tinha um espaço para poder estudar. Na minha época, lá no início, não, eu estava numa mesinha de plástico quebrada. Depois eu vou até botar a foto agora aqui, ó. Olha essa foto aqui. Isso aqui era como eu estudava antes, certo? Então, você olha hoje aqui, nossa, que legal, mas eu comecei assim, certo? Então, isso, pessoal, é o que a gente tem que ter em mente, como você era e como você vai ser. E aí, como é que eu fazia? Apesar, meu trabalho permitia que eu estudasse em alguns momentos, mas não era sempre, né? Então, eu tinha que fazer um esforço para além daquilo, para além do normal. Por quê? Porque tinha muita gente que estava terminando a faculdade, estava desempregado e ia concorrer à mesma vaga que eu ia concorrer. Então, o cara tinha muito tempo e eu não tinha tanto tempo. E aí você fica, vixe, é desleal um negócio desse. Só que a forma com que você pensa, ela vai impactar aqui. E vem mais um ponto importante. Muita gente diz, professor, você passou em primeiro em todos os concursos. Não, não funciona assim. No primeiro que eu fiz, eu fiquei realmente em primeiro. Mas eu fiz outros, inúmeros concursos, acho que uns 9, 10, e que eu não passei em primeiro. Né? Para mim, eu só considero que eu passei no concurso quando eu sou chamado. Então não fui convocado para vários concursos, apesar de ter ficado lá dentro do número de vagas e tudo, mas não dentro dos primeiros lugares, naquele que era a obrigação de ser chamado. Então, fique isso muito claro na sua mente. Você não é obrigado a passar em todos, mas você tem que dar o seu melhor para que você consiga passar e que você consiga resolver a sua vida. A vida passa rápido, a gente tem que se esforçar para que no menor tempo possível a gente consiga fazer aquilo que a gente deseja. O seu sonho é auditor fiscal, uma meta grande, ousada, você tem que se dedicar, você tem que gastar uma grana com material para você poder ter um material direcionado. Por quê? Porque tem muita gente que está estudando por material direcionado. Se você mesmo montar o seu próprio material, você já está atrás. Então existem algumas coisas que você tem que ter a estratégia correta. Se você puder comprar material, compre. Muita gente fica, não vou comprar material. Se você puder comprar, compre. Se for de procedência, se for um material bom, compre porque você está na frente. Se você tem condições de investir, sei lá, 100, 500... Eu já rateei material com um colega já na época de faculdade, material R$1.500, não tinha condições de dar isso. Então rateou lá todo mundo e tal. É certo? Não é certo. Não é certo. Eu acho que é errado, mas era a ferramenta que eu tinha à disposição na época e foi o que eu fiz, entendeu? Então eu rateei material, a gente compartilhava, os amigos pegava lá a prova, a gente juntava, fazia tipo um drive compartilhado da vida, uma coisa assim. Na época era mais pendrive, não tinha esses Google Drive da vida, né? Era pendrive, pegava aqui, baixava e aí passava de um para o outro e tal, coisas que eu tenho até hoje. Tinha muita prova impressa, tinha isso aqui. Quando eu passei no concurso, eu doei, eu acho que umas 5 montanhas de folhas, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 cores de material de concurso de prova resolvida que eu tinha, de macetes que eu tinha feito.
muita coisa eu doei. Então, não é fácil. Para eu me preparar para o concurso de hoje, não foi uma preparação específica, porque, como eu falei a vocês, eu fiz uns 10 antes. Então, eu vim me preparando ao longo de 10 concursos. Toda vez eu pegava um concurso, eu pegava pelo menos 10 provas daquela banca e resolvia as 10 provas. Então, você pega aí, sei lá, 10 concursos, com 10 provas de cada banca, eu resolvi pelo menos 100 provas para poder passar no que eu passei hoje. E para você resolver 100 provas, eu vou dizer uma coisa pra você, não é fácil, porque são conteúdos totalmente diferentes, bancas totalmente diferentes. Só que chega um momento que você começa a ver que as coisas elas se repetem. E aí você vai pegando o macete. E quando você chegar nesse ponto de alcançar essa fluência em resolver questões, aí você vai conseguir passar em tudo. Tanto é, pessoal, que hoje eu tenho uma facilidade muito maior. Por quê? Porque eu já venho resolvendo questões há muito tempo. Então, quando eu pego uma questão, por mais que seja um conteúdo que eu não domino bem, eu consigo, dentro das alternativas ali, acertar a maioria, certo? Então, isso é importante que você resolva sempre o máximo de questões possível, que você faça tudo isso que eu já falei, que esses passos que eu já fiz também na minha vida, e que espero que essas dicas aqui, essas coisas que eu falei, elas de alguma forma ajudem você. E se você também quiser relatar um pouco aqui como é que foi a sua trajetória, como é que está sendo a sua trajetória, deixa aqui nos comentários que a gente pode conversar, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!